Esses adventistas, cara, são chato, cara. São chato. Que é o pastor Ailton. Ó, os maiores enganos do catolicismo. Cara, meu, vamos de resposta de catecismo, né? Olha só, eu sei que você lê esse catecismo aqui e não entende nada, porque vocês não são guiados pelo magistério. Olha só, você pega aqui 77, ó. Para que o evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, não pastores, não fundador de homens, os bispos, que são sucessores dos apóstolos, certo, pastor? Vivo na igreja. Os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, a ele transmitiram o seu próprio encargo de magistério, como efeito a pregação apostólica, espécie de modo especial. Nos livros inspirados deve ser conservado por sucessão contínua até a consumação dos tempos, como diz Santo Agostinho. Eu creio na Bíblia por causa da igreja. Da igreja. Tá aqui no catecismo também a citação de, deixa eu ver se eu acho, aqui ó, Santo Agostinho, né? Olha só. Você pega a página 46, ó, 94, página, capítulo, né? Versículo, né? Olha só. Eu não quereria no evangelho se a isso não se levasse a autoridade da igreja católica. Que interessante, né? Só uma introdução para a gente entender. Nós somos guiados pelo magistério. Que magistério é esse? Que segue o fundamento dos apóstolos. As apóstolos 2:42 perseverava eles na doutrina dos apóstolos. Em Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, que os apóstolos são os profetas. Se você pegar 1 Coríntios 12, 28, 29 e 30, você vai ter esse escrito, dando por pedra angular o próprio Cristo. Certo, pastor? Agora vamos ver a afronta do pastor Ailton com nós, né? Placa de igreja não salva ninguém. Dentro de qualquer igreja tem pessoas sinceras. Também tem pessoas falsas. Jesus... Na macumba, no umbanda, tem pessoas sinceras. No espiritismo, tem pessoas sinceras. Por aí vai. Em todo lugar tem pessoa sincera. Mas não está no corpo de Cristo. Membro de Cristo, a igreja, o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Adianta que eu seja sincero, honesto, está fora do corpo da igreja. Do corpo de Cristo, no corpo místico, que está estudando com a cabeça. Então, meu irmão, não vem com esse diálogo. Ah, tem a igreja, tem povo sincero, tem. Mas a Bíblia diz, que é uma só igreja, que é uma só verdade. Então não vem com essa piadinha pra cima de mim. Dentro de qualquer igreja, Deus tem filhos sinceros. Prova disso é João 10,16, quando Jesus diz assim: eu ainda tenho muitas ovelhas que não são do meu aprisco. A mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Prova disso? Um só rebanho e um só pastor. Quem é o pastor que pastoreia essa igreja que Cristo deixou? Pedro. Entendeu? Não pastores. É Apocalipse 18, 1, 2 e 4. Quando vem lá um anjo voando pelo meio do céu e ele faz um apelo: sai de Babilônia, povo meu. Mesmo na confusão religiosa que se assentou em nossos dias, Deus tem um povo sincero ainda em Babilônia. Chupa essa, pastor. Quem trouxe essa confusão religiosa? Martinho Lutero. Se revoltando contra a igreja, foi fundar a sua igreja. E através dessas igrejas, tem mais de 50 milhões de denominações. Isso é o ápice da confusão religiosa. Igreja vinda de homens. Só tinha uma igreja. Só tinha um pastoreio. Só tinha uma fé. Com a revolta de Martinho Lutero, entrou a confusão religiosa. A Assembleia prega uma coisa, a Adventista prega outra coisa, etc, etc, etc. Então, a confusão religiosa está
no protestantismo, porque nós processamos uma só fé. Como vai dizer aqui, Efésios, uma só fé, um só batismo, um só Espírito. Efésios 4:4. Aceite um só corpo e um só Espírito, assim como fosse chamado pelas vossas vocação. Há uma só esperança, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Efésios 3:10. A divina universidade da sabedoria se é conhecido pela a igreja. Que igreja é essa? Coluna sustentáculo da verdade. Catecismo 77. Nós somos guiados pelo magistério, os bispos, confiado à verdade, confiado à integridade do evangelho. Pastor, vamos ver o que ele vai acusar aqui, né? Então, ao falarmos hoje do cumprimento dessa profecia na história da Igreja Romana, nós com isso queremos dizer de que dentro da Igreja Católica existem milhares de pessoas sinceras que amam a Deus, o Senhor, em tudo aquilo que eles conhecem. Mas talvez o programa de hoje vai abrir seus olhos para você compreender que existem verdades da Bíblia que você não compreendia. Existem verdades que a Igreja Romana não ensina, mas ensina ao contrário a ela. Os caras querem ser intérprete da Bíblia, cara. A Bíblia não foi confiada a vocês, foi confiada ao magistério. Tanto que que magistério é esse? Coluna sustentáculo da verdade. Os caras querem ser o porta-voz da Escritura, passando por cima do magistério, cara. Foi confiado ao magistério. Tanto a Bíblia mostra, tanto o catecismo mostra. Não foi confiado às suas igrejas, que surgiu em 1700, 16 séculos de atraso. Já tinha um magistério e bispo autorizado, confiado a manter a integridade do evangelho. Como vocês dizem, a Igreja Católica é a Babilônia. A Igreja Católica se corrompeu com o passar do tempo. Saiu fora da verdade. Mas não bem assim, não. E estes ensinos são verdadeiros ataques ao santuário. Vamos ver. Então, hoje nós vamos estudar 5 doutrinas que foram sistematizadas pela Igreja Católica Romana ao longo de séculos e milênios. Doutrinas estas que são verdadeiros ataques ao santuário de Deus que está no céu. Então vamos pegar essa primeira doutrina. Você já viu que eles não acreditam na igreja? Você viu que eles não acreditam no magistério? É o santuário. Eles acreditam na igreja militante ou triunfante. Eles não acreditam na igreja militante. É a primeira doutrina desenvolvida pela Igreja Romana e que é um ataque ao santuário. O sacrifício único e completo de Cristo passou a ser blasfemamente repetido através do sacrifício da missa. Este é o primeiro ataque que é feito ao santuário. Cristo morreu, diz a palavra, uma única vez, para salvar os pecadores. É um sacrifício equento, que não tem dor, meu querido, que não tem morte. É o sacrifício de Cristo, lembrando a sua memória, a consagração da Eucaristia, do pão se tornando o corpo de Cristo e do vinho se tornando sangue. É a transubstanciação, presença real de Cristo. O ápice para eles é uma blasfema contra o templo do Senhor, contra a igreja, não sei que igreja é essa que ele está falando, né? O santuário do Senhor, né? Só que na missa, o Cristo morre novamente. Este é o simbolismo da missa. Mas, pastor, por que o senhor está falando isso? Porque o catecismo ensina isso. E esse catecismo que a igreja tem como base da sua doutrina, eu tenho uma cópia dele aqui, queria mostrar para você. Esse aqui é o catecismo da nem Igreja cuidado para você se Católica, converter para a igreja. Igual esses protestantes estão voltando para a igreja. Vaticana. E é desse catecismo que eu tirei algumas citações que eu vou ler com vocês agora. A primeira delas aparece aqui na página 381. E assim diz o catecismo. O Concílio de Trento definiu: pela consagração do pão e do vinho, opera-se a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo nosso Senhor,
e de toda a substância do vinho na substância de seu sangue. Essa mudança a Igreja Católica denominou-a com acerto e exatidão transubstanciação. Então, o que é a doutrina católica da transubstanciação? No exato momento em que o sacerdote está com a hóstia, o pão, não é ali apenas uma hóstia feita por alguém. Aquela hóstia se transforma no próprio corpo de Jesus. E quando ele está com o vinho, não é um vinho apenas. Aquele vinho se transforma, se transubstancia no próprio sangue de Cristo. Isso quer dizer que em cada missa o Cristo morre novamente. Então o que é a celebração da missa? É a celebração da morte de Cristo. Em cada missa ele morre novamente. Isto, à luz da Bíblia, é uma blasfêmia. Por que blasfêmia? Porque a palavra de Deus não ensina que Jesus pode morrer novamente, que morreu 2 vezes. Não só isso. Olha o que diz Hebreus 9:28. Agora eu vou ler a Bíblia. Assim também Cristo, tendo se oferecido o quê? Uma vez, para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá 2ª vez, sem pecado, aos que o aguardam para Vamos dar a resposta a esse herege. Esse é o primeiro vídeo, né? Que interessante. Dá uma pausa aqui rapidão. Voltando aqui, ele destrói o catecismo, né? A explicação do catecismo, né? Ó, 1376. Aqui está explicando que é a transubstanciação que acontece ali. O que acontece aqui em Mateus, ou João 6, ou Lucas 22:19, ou 1 Coríntios 11, do 23 em diante. Aqui, ó. Vai explicar para os amigos, para esse herege que não entende a transubstanciação. Ó, durante a refeição, Jesus tomou o pão. Ele fez o quê? Benzeu. Partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei isso, é meu corpo. Quem está falando isso, irmão, é Cristo. Olha só, ele benzeu, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei isso, é meu corpo. Não é que a gente está matando Cristo todos os dias, não, como você quer falar aí. Cristo morreu uma vez só, mas os católicos estão matando Cristo, etc. Não, sacrifício encoentro, que não tem dor. O único sacrifício ele já fez, mas ele deixou o quê? Isso aqui para os seus apóstolos seguir. Fazer isso em memória de mim. Esse pão aqui que eu consagrei, que eu benzi, vai ser o meu corpo, a minha carne. E esse vinho que vai se transformar em sangue por causa da consagração sacerdotal. Oi, nego. É isso que esses caras não entendem. O Cursilho quer explicar para esses hereges, mas esses hereges, eu tô com o catecismo da igreja. Olha como é que a igreja católica destrói a Bíblia. Olha como a igreja católica vê como isso. E, meu irmão, é transubstanciação, cara. O que é isso, cara? É um milagre que Cristo deixou na sua igreja. Sobre ti, Pedro, eu edificaria minha igreja, que vai seguir isso aqui, ó. A consagração. Tanto se você pegar ali em Atos dos Apóstolos 1 e 2, eles ficavam unidos na fração do pão e na comunhão. Tá matando Cristo de novo, seu herege? Vamos aqui para o Cursilho, ó. O Concílio de Trento resume a fé católica ao declarar por ter Cristo, nosso Redentor, dito que aquilo que oferecia sob a espécie do pão era verdadeiramente seu corpo. Baixa, nego. Sempre teve na igreja esta convicção, ó. Olha só, desde lá dos apóstolos, meu querido, os apóstolos seguiram isso aqui. Esse ensinamento que foi para a igreja, aos seus apóstolos, que ele escolheu, as apóstolos 1 e 2. E Atos dos Apóstolos ali está seguindo. Paulo também, quando ele se converte, que estava perseguindo e devastando essa igreja,
foi transmitido para ele também. A mesma mensagem que foi transmitida para os apóstolos. E ele fala lá em 1 Coríntios 10, dos 16, 17, é um único só pão. Um só pão. Voltando aqui, ó. Corpo de Cristo. Sempre se teve na igreja essa convicção que o Santo Concílio declara novamente pela consagração do pão e do vinho. Opera-se a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo, Nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. A esta mudança a Igreja Católica denomina como acerto e a exatidão transubstanciação. A presença eucarística de Cristo começa no momento da consagração, que vocês não têm. E essa é a rincha. E pendura enquanto subir. Tirem as espécies eucarísticas. Cristo está presente inteiro em cada uma das espécies e inteiro em cada uma de suas partes, de maneira que a fração do pão não divide o Cristo. Usa o catecismo e destrói. Não sabe nem usar o catecismo. Não sabe nem entender que nós somos guiados pelo Magistério. Agora Paulo falando aqui, ó. Para encerrar, que não vou esticar muito esse vídeo, que eu tenho mais que fazer, cara. Aqui, ó. Oi, nego. Oi. Pô, vou pôr o colchão aqui pra você deitar, tá? O pai já tá terminando, tá bom? Olha só. Visão de Paulo. 1 Coríntios 11, 23. Eu recebi do Senhor o que eu vos transmiti, que o Senhor na noite em que foi traído, tomou o pão. Mesma coisa lá. Mateus 26, Lucas 19, Marcos 14, João 6. Olha só aqui. 1 Coríntios aqui, ó. 10, 16. O cálice de bênção. Ó, cálice de bênção. Tem uma consagração. Porque quando é consagrado, já não é mais simplesmente um pão. Simplesmente um vinho. Cada consagração. É a presença real de Cristo. Aqui que acontece o que esses hereges não entendem. Aqui, ó. O cálice de bênção que benzemos não é comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é comunhão do corpo de Cristo? Uma vez, veis que há um único pão. Nós, embora sendo muitos, fomos um só corpo. Porque todos nós comungamos do mesmo pão. Olha só. Os apóstolos estão... Aí a Santa Missa, eles comungam a Eucaristia, que é o ápice da presença real de Cristo. Quando o sacerdote consagra, ele não é mais o sacerdote. É a transubstanciação em Cristo no sacerdote, celebrando ali a noite que ele estava celebrando ali junto com os apóstolos, Mateus 26, os primeiros que comungaram ali o corpo de Cristo. E esses hereges aí não entendem o milagre da Santa Missa. Essa é a finalidade, a base da nossa fé católica. Tirou isso, acabou a fé nossa. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Essa é a resposta, a primeira resposta a esses perseguidores da igreja. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Tô pouco me lixando para esses caras. Bíblia, Escritura, palavra. Nós somos guiados pelo Magistério. O Magistério nos ensina a entender, a compreender a mensagem dos apóstolos, que são coluna sustentáculo da verdade. Salve Maria.